Fala galera, Siqueira Costa Júnior com mais um nosso Qual Foi Aí? E hoje, meu irmão, é daqueles dias. Quinta-feira foram 3 gravações, mas essa aqui ficou para a última, porque essa é mais que especial. Essa é de polêmica. Essa é dedo no olho, gritaria, para não falar o resto. Hoje a gente tá aqui com o deputado estadual que foi acusado de invadir um hospital público estadual. Seja bem-vindo, Diego Castro, ao nosso Qual Foi Aí? E me conte aí um pouco da sua vida. Vamos começar primeiro sem a polêmica. Me conte aí qual foi aí da sua eleição, desses 2 anos de mandato que você tem, entrando agora pro seu 3º ano de mandato, né? Me conta aí o que, é que o Diego Castro fez desses 2 anos aí, antes das polêmicas. E com as polêmicas, né? Que tem muita polêmica aí. O que caiu do mandato, né? Que eu entrei com uma medida para derrubar lá a contratação, não obtivemos êxito. Apresentei o projeto de lei que vetasse qualquer instrumento que invadisse ali a privacidade do dia a dia do policial militar, que eu entendo, primeiramente, que a Câmara poderia ser bem-vinda, né, se a gente tivesse num contexto de valorização da profissão da atividade militar. Né, viria ali como instrumento de proteção do policial. Mas quando a gente analisa em um estado em que tudo coopera contra o policial, a começar do tratamento que o próprio estado dá a estes, os agentes que como nenhum outro funcionário público, né, trabalha literalmente com a vida, sendo a sua ferramenta de trabalho. Se tivéssemos um ambiente de valorização por parte do governo, eu concordaria. Mas já que estamos em um ambiente que o próprio governo que manda esse cidadão, né, manda um ser humano ser humano que trabalha com a sua vida como ferramenta, que tem a sua vida como ferramenta de trabalho e prestar serviço para ele. E quando este presta serviço que deve, ele é cobrado e punido pelo próprio Estado que manda ele prestar esse serviço, né? A gente percebe um cenário totalmente desfavorável ao policial militar. Começar disso, fora a questão salarial, que é a pior do Brasil, a estrutura de trabalho em si. Eu penso o seguinte... Presos administrativamente, da maioria das vezes, né? Por atos que nem cometeram. E o bandido solto pela audiência de custódia por aquilo que todo mundo sabe que ele fez, né? Que está escancarado, que geralmente se escancara e a gente vê absurdos dos absurdos. Mas, voltando a esse assunto da Câmara, Siqueira, enfim, eu enxergo como um instrumento de pressão dada a situação contextual. Sim, eu acho que a Câmara é uma... especialista que disse, né? Você só pode revidar se você for alvejado, olha só. Não. É bem que você se justifica. É a linha que o Estado hoje da Bahia enxerga, né? E o próprio governo federal, né? Essa ideia de unificar o sistema de segurança é balela pura, né? Então, dado esse contexto, né? A gente percebe aí uma desvalorização ao policial militar, já que pontuou essa questão das câmeras. Vem com mais um mecanismo de pressão à atividade, inclusive é uma atitude não saudável que prejudica ainda mais a atividade policial. Temos a tropa mais doentia do Brasil. Segunda mais doentia, temos o segundo maior índice, o último dado, de policiais que se suicidaram no país fica na Bahia. Sim. Eu acredito que a próxima atualização já seremos o primeiro. Eu vou levantar aqui uma pequena... Dourados, com todo respeito, é uma classe que eu tenho um maior carinho, né? Uma classe que são heróis, né? Também, né? É uma classe que... Trabalhar com o... Quem é o comandante-chefe hoje? Pela legislação, quem é o comandante-chefe das forças de segurança? Não é o governador? Então o governador teria que ser o primeiro a estar usando a Câmara no seu uniforme, no seu dia de trabalho. O próprio secretário de segurança teria que estar usando. Sim. É aquela história, o que é bom pra ele, o que é bom pra mim, não é bom pra eles, e vice-versa. Hoje temos um Estado que persegue, uma linha de governo, melhor dizendo, que persegue o policial militar. Que enxerga o policial militar como um inimigo. Quando, na verdade, seria... ele deveria ser o principal, diante do cenário em que vivemos, a prioridade das prioridades dentro do serviço público. A Bahia é o estado mais violento do Brasil. Nosso calcanhar de Aquiles é a segurança pública. Nós temos o maior número de mortes violentas, somos pentacampeões de liderança, né? Somos pentacampeões nos últimos índices, liderando os 5 últimos anos em mortes no Brasil absolutas. Que título triste. E com certeza, lamentavelmente dizer do jeito que a coisa vai, né? Estamos indo rumo ao Hexa aí, né?
Coisa que nem a seleção brasileira conseguiu no futebol, a gente vai conseguir na segurança pública de dado negativo. Quem é o comandante-chefe hoje? Pela legislação, quem é o comandante-chefe das forças de segurança? Não é o governador? Então o governador teria que ser o primeiro a estar usando a Câmara no seu uniforme, no seu dia de trabalho. O próprio secretário de segurança teria que estar... Sim. É aquela história, o que é bom pra ele, o que é bom pra mim, não é bom pra eles, e vice-versa. Hoje temos um Estado que persegue, uma linha de governo, melhor dizendo, que persegue o policial militar. Que enxerga o policial militar como um inimigo. Quando, na verdade, seria... ele deveria ser o principal, diante do cenário em que vivemos, a prioridade das prioridades dentro do serviço público. A Bahia é o estado mais violento do Brasil. Nosso calcanhar de Aquiles é a segurança pública. Nós temos o maior número de mortes violentas, somos pentacampeões de liderança, né? Somos pentacampeões nos últimos índices, liderando os 5 últimos anos em mortes no Brasil absolutas. Que título triste. E com certeza, lamentavelmente dizer do jeito que a coisa vai, né? Estamos indo rumo ao Hexa aí, né? Coisa que nem a seleção brasileira conseguiu no futebol, a gente vai conseguir na segurança pública de dado negativo. Eu tento aqui... A gente teve a maior redução histórica de homicídios, 22,5, né? Entendeu? Caiu. A Bahia foi, inclusive, beneficiada, mas não por medidas locais. Foi um reflexo das medidas nacionais, né? Existia Esse é o modelo de governar dessa linha PT, né? O culpado nunca são eles, são sempre os inimigos. É acusar os inimigos do que você faz. É o decálogo ali que é atribuído à Lênin, eles levaram ao pé da letra, eles sabem como ninguém fazer, que são parte, ali é parte do seu modus operandi, né? E temos hoje, é incontestável, gente, o que me deixa mais abismado é ver que a todo momento o governo procura uma cortina de fumaça. Não seria... Chegamos ao nível que o governo deveria chegar e dizer, olha, reconhecemos erros, tem de fazer uma autocrítica, né? Ter humildade para fazer uma autocrítica, ver onde errou e buscar os caminhos para resolver a situação. Porque são 20 anos jogando poeira para debaixo do tapete. Se você, já, né? O tapete já tá uma montanha. Pois é, Siqueira. Se você pegar a Bahia, antes do PT governar, 2006, um ano antes, éramos um dos 7 estados mais seguros do Brasil. Sequer figurávamos entre as 20 unidades da Federação de Inseguros. A partir de 2007, chegando ali meados de 2010, já 2012, a Bahia virou o estado mais violento, um dos estados mais violentos do Brasil. Hoje somos o estado 5 vezes mais violento do Brasil de consecutivo. Você falando assim, aquela época ali, eu dizia, na Bahia isso não vai acontecer. Hoje é a nossa realidade. Hoje é a nossa realidade. A gente vê pessoas correndo de fuzil na mão em Salvador hoje. Virou nossa realidade. E por conta dessa brincadeirinha aí. E o que eu tenho observado é que a gente chegou nesse cenário por uma conjuntura de fatores que todos esses passam por um ponto em comum. A leniência que esse governo tem com a criminalidade. Quando eu falo de leniência, falo em quê? No sentido de, ideologicamente, pugnar pela bandidolatria. Infelizmente, temos uma linha de governo que pugna pela bandidolatria. O que é que eu quero dizer? Literalmente, passa a mão na cabeça do bandido. Prioriza. Um exemplo. Todos os estados do Brasil estiveram submetidos a passar por uma atualização legislativa do advento de uma lei de 2019, sancionada pelo presidente Bolsonaro, idealizada pela a sua própria bancada, de atualizar os códigos de ética e disciplina, que é um grande gargalo hoje da nossa polícia. Atualizar em que sentido? Ou seja, trazer os direitos humanos para os policiais, que inclusive foi na primeira vez da história que aconteceu uma audiência pública lá na Assembleia em que promovi, tratando esse tema, né, na comissão que hoje eu sou presidente. O que é que tinha disposto nessa lei? Que os estados teriam 1 ano após aquela lei para atualizar princípios e regras do direito que prezasse, né, pela observância do que no conjunto chamado direitos humanos ao policial militar, que seria o quê? Os códigos prevê-se contraditório e ampla defesa para o policial nos processos administrativos, né, em todos, em geral. Tivesse a previsão o fim da prisão administrativa, que o STF derrubou, né? Que prevê-se também ali, eu falei contraditório, ampla defesa, né?
a dignidade da pessoa humana como um princípio ali universal e uma série de medidas. Praticamente todos os estados se adequaram em um ano. Até hoje a Bahia não se adequou a essa legislação. Mas isso depende simplesmente do governador ou precisa passar por vocês também, deputados? É de iniciativa do governador, que isso é um ato do Poder Executivo. É isso, então você o governador, fazer isso, contudo, nós temos nós podemos fazer a nossa parte, que é o quê? Fazendo os indicativos, que são aqueles projetos em que deveriam ser de iniciativa do Executivo e que o deputado toma ali, diante de uma omissão, como esse caso, toma ali uma postura e faz. E foi o que eu fiz. Eu apresentei ali um PL indicativo para que o governador exercesse a sua atividade, ou seja, nesse caso, fizesse o que deveria ser feito e atualizar essa legislação. Inclusive, a nossa sugestão de um código muito parecido com o de Minas Gerais, da Polícia Militar, que eu acho que, se analisado no Brasil todo, é o código de ética e disciplina mais humanitário que existe hoje, voltado para os policiais militares, né? Porque a realidade que a gente tem é essa. Como eu falei aqui, o bandido tá solto na rua pelo que todo mundo sabe que ele fez e o policial preso administrativamente por crimes que ele nunca cometeu. O caso, uma foto na internet e fez um vídeo. O caso do soldado Correia, um grande amigo nosso, né? O caso do Tchaca, né? Ivan Leite, absurdo. Os policiais... um vídeo que é postado, é falado. Vídeo, uma opinião. Mas a polícia, mas ele tá ali fora do seu exercício de trabalho, né? Tá fora ali da sua atividade de trabalho. Estão ali exprimindo opiniões dentro de um princípio fundamental que rege o nosso Estado democrático, que chama de Estado Democrático Brasileiro, que é a liberdade de expressão. É uma garantia fundamental. A gente não tem liberdade, na verdade. A liberdade que nós temos, ela é muito pouca, né? O brasileiro, ele é o país que mais tem leis, né? Nós temos lei para tudo. E outro dia conversando até com as meninas... Direito de mais, deveres de menos. Não, eu digo sempre o seguinte, a gente tem muita lei, sem necessidade. Para tudo se cria lei. Isso. Leis que, por exemplo, lei antirracismo. Não era nem para existir uma lei dessa, porque assim, a gente... Se fosse lógico, né? Se fosse, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é ter o respeito. Respeitar se o cara é branco, se o cara é negro, se o cara é gay, se o cara não é. Respeita a vida do cara, ponto. Respeita lá o cara e acabou. Ponto. Não precisa você criar uma lei para que o cara respeite a outra, porque a lei não faz com que você respeite se você não quiser respeitar. Isso é uma questão cultural, né? A gente... E que eu concordo plenamente com você, né? Eu sou da visão minimalista dentro do ponto de vista do direito. Tem coisas que, inclusive, eu sou um admirador, né, do modelo anglo-saxão, que é aquele modelo em que os costumes, ele tem um valor maior, como, por exemplo, lá o Reino Unido, né, os britânicos, lá, a vertente ângulo do direito, ela se baseia nos costumes. Por exemplo, no Reino Unido não tem nem Constituição, na Inglaterra não tem nem Constituição escrita. Não. São os costumes que basilam lá as decisões judiciais, né? Diferentemente do nosso, que a gente vem de uma raiz germânico-romana, né? Que é o que a gente chama do civil law, que é o direito escrito, o direito ali positivado. Não que eu critico o positivismo, mas tudo tem que ser texto de lei, coisas óbvias, como você falou, né? Não precisa de uma lei. Precisaríamos de uma lei, por exemplo, precisaríamos de uma lei... A lei... Vou aqui dar um exemplo de uma norma, a do idoso, né? Que o idoso tem ali preferência em assentos em ônibus, seria uma coisa lógica de todo cidadão médio. Mínimo de respeito, você tem uma pessoa de respeito da pessoa de maior idade, e você tem que ter ali a observância desse fator. Isso, mas Diego, é lamentável nossa cultura. Isso, eu digo a você, é o seguinte, isso a gente a perda de costumes, os alunos sobre costumes, até hoje eu dou bênção ao meu pai e minha mãe. Meus sobrinhos têm 24 anos, a minha sobrinha tem 18, dão bênção ao meu pai e minha mãe. Então vai se perdendo certos costumes que a gente acha que são banais, que acha que são bestas, mas não são bestas. São aquilo que muitas vezes vão balizar a vida de um ser humano devido ao respeito. Como se dizia antigamente. Onde tem gente mais velho, menino não encosta. Menino só encosta pra trazer água que menino. Vem cá, menino, pra isso aqui. Mas era assim. Não que a gente deva balizar nossos filhos por isso. Eu tenho um neto de 3 anos. Não que eu quero que meu neto seja da mesma criação que eu tive. Mas ele tem que entender que os mais velhos sempre são mais velhos e tem que ter realmente mais respeito pelos mais velhos. Ele, por mais que eu queira brincar com ele ou com a criança... É um princípio conservador, né? Entendeu? Somos anões em ombros de gigantes, né? É um princípio conservador. Quem lê lá
Edmund Burke, Russell Kirk, você vai ver, né? Então, Os 10 princípios conservadores fala isso. Então, aquela coisa, por exemplo, a pauta LGBTQI, eu não precisava de nada disso. Só dizer assim, gente, respeita o cara. Agora, eu também sou contra, por exemplo, quando acontece de criarem leis que venham tirar direitos das pessoas que não são assim, que não optaram em ser gays ou algo do tipo. Porque, porque tem que ter a cota pra gay. Por que tem que ter a cota pra gay? Eles são menos inteligentes que a gente? Não. Pois é, a meritocracia, né? A questão do princípio, aí eu falo, a questão do respeito. Quando você começa a criar muita lei, você começa a separar as pessoas, e você começa a criar divisões, e isso aí a gente já debate há muito tempo, e você começa a fazer o quê? Dividir para conquistar. Exatamente. Você cria ali, na verdade, o que começa com a conversa de integração, né, na sociedade, de reparação, muitas vezes. Nunca existe reparação, não existe reparação. Termina virando segregação, a verdade é essa. Né? Pronto, vamos lá. A grande verdade o governo que tá aí, o de Jerônimo, ele tem a pauta de racismo, tal. Qual foi a grande obra que Jerônimo fez, o Rui Costa fez, Jacques Wagner fez da Liberdade, o maior bairro negro do Brasil? Pronto, boa pergunta. É a pergunta que eu faço. Boa pergunta. A Liberdade, todo mundo sabe que é o maior bairro negro do Brasil. Beleza. A violência... Qual foi a grande obra feita pelo governo de Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo na Liberdade? Para os negros que lá moram. E engraçado que eles têm um discurso de que a população negra é a mais vitimada pela violência. E olha aí. Olha aí. Tá me entendendo? Olha aí, quantos jovens negros morrem na Bahia do PT que adota esse discurso de combate à violência contra a juventude negra, né? Como eles dizem. Um jovem de 20 anos, ele não viveu outro tipo de política. Ele só viveu esse tipo de política. Exatamente. Então você pega é uma geração inteira. Você pega um menino, um jovem de 20 anos que ouve isso desde o dia que ele nasceu até hoje. Entendeu? E vou lhe trazer aqui. Conversando um certo dia com uma pessoa, que eu vou até trazer ela aqui, não vou dar nomes pra não ficar chato. Não, sério. Que, por sinal, faz parte do governo de Jerônimo de alguma coisa assim. E ela disse que o censo da Bahia, a maior parte é parda. Não é negra. E aí ela entrou na discussão, que eu gostei quando ela entrou na discussão. Ela disse, eu sei que está errado, mas se a gente levar isso para o debate, nós perdemos. Aí você vê, Siqueira, aí você vê que onde entra a ideologização, onde entra a militância... Exatamente. Né, você, em ambientes... que ideologia e militância não deveria balizar decisão nenhuma, né? Eu digo decisão técnica nenhuma. Você exila o tecnicismo aí. Você tira aí a observância de critérios técnicos. E isso tá na nossa Constituição. Porque o que é uma pessoa parda? Olha como vicia. Por exemplo, olha aí. A gente tem aqui uma situação em que a maioria, ela mesma confessou, ela assume. A maioria dos baianos são pardos. São pardos. E aí, qualquer um que se levantar para contestar isso, ainda que com argumentos técnicos, com base científica, não vai nem chegar a ter o direito de contestar isso formalmente, que já vai ser taxado inicialmente de racista, né? Eu tenho certeza. Qualquer pessoa que parta... Então eu vou dizer a você, eu uso um argumento muito fácil. Você já lê a Constituição? Procure lá na Constituição, que tem dizendo o que é uma pessoa parda. Nós somos um país miscigenado. Pardo nada mais é do que um negro casar com qualquer outra pessoa que não seja negro. Exatamente. Ou seja, se nós somos um país miscigenado, um país de colonização, nós não temos uma raça pura. Exatamente. E aí, perfeito. É por isso que nós temos a grande maioria parda. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Então, e aí a gente pega exemplos que a gente vê, que a gente vou trazer aqui de cortar, da N dos Santos, aquela ginástica. Uma negona. Tinha menos genes negros do que... Acho que era Nilton Nascimento ou outro cantor aí. Ou seja, você olha pra ela, você é cor da pele, mas os genes dela eram menor do que uma pessoa que... A verdade é que, infelizmente, hoje, há setores da nossa sociedade, setores de governo, né, principalmente esses governos de esquerda, eles são aí norteados, estão tomados por militantes. Né? Nesse caso aqui, a militância do movimento negro, né? Eu falo dos movimentos, estou falando dos negros, que em sua grande maioria são sim hipócritas. Porque quando tem um negro de direita, eles são os primeiros a cometer racismo. Eu posso citar aqui vários casos, né? Tem uma colega, Josi Flora, uma colega nossa de partido, que
diuturnamente sofre racismo, injúria racial nas redes sociais. Eu faço parte do MBL mais há mais de 5 anos, mas Guto o Zacarias... Holiday, que hoje é do meu partido do PL, Holiday, que é o nosso amigo. Guto Zacarias acompanha o trabalho, né? Ele protocolou no dia umas 10 denúncias de racismo. Um assessor nosso, inclusive, o Mikael. Né? Você deve conhecer o cabeludão, que a gente chama... Ó, ali dá pra se filtrar no MST fácil, né? Mikael já diversas vezes foi alvo de racismo. Mikael é monarquista, negro monarquista, né? Se você tivesse no tempo da monarquia, você estaria amarrado em algum pau aí desse, tomando chicotada de seu de gêmeo. Se a gente botar o pé da vamos botar na balança como eles enxergam, isso aí pra mim injúria racial é crime. É racismo. Mas aí eu vou dizer a você sabe de que a gente peca? A gente pega e não passa dessas pessoas da justiça da polícia. E aí o movimento negro não faz nada. O movimento negro não se manifesta. Por quê? Porque eles não estão para defender causa nenhuma. Estão para tomar um lado político, ideológico, partidário. Essa é a verdade do movimento negro hoje no Brasil. Né? Não sei se você sabe, né? Aquele caso que aconteceu no Carrefour. Sim. Lá do Rio Grande do Sul, que o cara morreu de infarto. Perfeito. Que agrediu 2 mulheres. Agrediu uma funcionária que estava trabalhando, era mulher, né? Perfeito. E foi conduzido para fora, sem agressão. Ele foi conduzido porque ele estava agressivo, então ele foi conduzido. E no que ele conduziu, ele teve infarto, faleceu. O Carrefour foi multado, acho que foi em 10 ou 20 milhões de reais. Você sabe para onde foi esse dinheiro? Para o fundo... Foi para uma entidade de uma entidade, né? A família só recebeu, acho que foi uma quantia altíssima. A família recebeu 1 ou 2 milhões. É porque eles enxergam que o crime é contra a coletividade, não é... Você vê, é uma Ou seja, o movimento usou a morte de um negro para se promover e se beneficiou, e a família efetivamente teve a perda. Agora, o que é que acontece? O Ministério Público deveria ter sido acionado para saber o destino dessa verba, desse dinheiro, para onde foi. Porque foi um dinheiro pago para uma reparação da morte de um negro. Sim, sim. O movimento recebeu. Cadê o dinheiro? Foi usado aonde? Pois é. O Ministério Público deveria se procurar essa entidade e saber, ó, foi recebido aqui uma bolada boa, vocês fizeram o que com esse dinheiro? Qual foi o tipo de ações que vocês fizeram? O que aconteceu foi assim, de Carrefour foi embora do Brasil e deixou um bocado de gente desempregada. Sim, sim. O que aconteceu foi isso. E não veio me dizer que foi por causa do momento econômico, não. Pra mim, um dos pilares foi ele ter sido multado por isso, por uma coisa que... O cara tava agredindo as pessoas lá dentro. Se fosse uma pessoa branca agredindo uma mulher... Não teria que ser contido? Da mesma forma. Não foi agredido, foi filmado, não foi agredido, não tomou murro, não tomou tapa, ele só foi imobilizado e colocado pra fora. Mas olha só, Siqueira, esse é o modus operandi da esquerda, né? Pra eles o certo e errado não existe. O que interessa é o que vai surgir, a melhor história que vai se encaixar com a pauta, perfeitamente, né? E aí a gente percebe a grande hipocrisia, né? Esse é um de vários casos que nós estamos diuturnamente acostumados a ver desses movimentos. Vou contar minha história. Você é branquinho, você é isso, você é aquilo. Pois é. Pronto, um caso recente que o juiz não enxergou racismo reverso, né? Ele disse que racismo reverso não existe. Quer dizer, você pode ser ofendido, né? Não pode chamar um negro das piores qualidades, até de negro muitas vezes. Que é negro. E ele disse que eu sou negão. Aí você olha para um branco, chama de Parmalat, não sei o que. Quer dizer, então... A ofensa não existe. Perceba, a história que é de não, temos que integrar a sociedade, ó como acaba virando... É divisora, é uma divisão. Acaba dividindo, né? E fica... Claro que a ideia é um revanchismo, porque aconteceu lá atrás, quem tem que fazer... O que fica aparecendo é isso, o que fica aparecendo não, o que esclarecido é isso. Na cabeça dos movimentos, né? Pois é, eu vou dizer. Que se aconteceu lá atrás, a gente tem que devolver aqui. Aí depois, não, mas autotutela não pode ser feito, tem que combater a autotutela. A vingança, nós não pugnamos por isso, e na prática é o que eles fazem. Para mim é o seguinte, eu não tenho filtro, tenho muitas coisas. Claro que eu amadureci, fiquei mais velho, eu penso de outra maneira, mas eu digo sempre, eu fui criado numa casa em que a pessoa que cuidava de mim, minha irmã, com 14 anos, ela sofreu um acidente de fêmur, foi atropelada, e ela passou praticamente 1 ano no hospital, que usava uma tração, hoje em dia não, né? Você fratura o fêmur, bota aqui, vai pra casa por causa do mesmo dia. Ela passou 1 ano na cama de hospital com um ferro e ficava um peso, puxando o fêmur, a perna não ficar menor. Então, nesse 1 ano que ela passou, essa moça que tomava conta da casa dos meus pais, já me conhecia, praticamente eu lá. E eu chamo de mãe. É a mãe negra que eu tenho. Eu tenho, na verdade, 3 mães. A minha mãe mesmo, que até hoje é viva, graças a Deus, que eu moro com eles lá. Essa moça, que é Conceição, que foi trabalhar com meus pais muito cedo. E meu pai, na época, ele vendia leite na rua, era da antiga Vigor, depois ele foi para
Era Vigor, depois foi era Limbo, depois virou Parmalat. Então meu pai tinha um caminhão, ele carregava leite de manhã, madrugada, 3 horas da manhã, saía pra carregar o caminhão. E pela manhã ele saía pra fazer entrega nas padarias, supermercado e tal. Era um leite de saco, que não existe mais, aquele leite de saquinho não existe mais. E meu pai tinha um motorista, que era Joaquim. Joaquim casou com Conceição, que era a moça que trabalhava lá. Ou seja, o motorista do meu pai casou com a moça que tomava conta da casa da gente. Meu pai, na época, melhorou de vida um pouquinho, comprou um Corcel 1. Não, Corcel 2, um vermelho. Na Mesbla Veículos, que era ali dos mares. Sou velho, tenho 50 anos. Meu pai comprou esse carro e deixou na garagem. No dia que eles se casaram, meu pai pegou a chave do carro e disse: leve sua noiva pra onde você quiser. O carro tá na sua mão. Você tem uma semana pra você viver com sua mulher. E ali saíram os meus valores. Da convivência, de saber que ela não era uma empregada, era uma pessoa que cuidava da nossa casa. Saiu Conceição, entrou Laguna outra e tal, e veio Maria. Maria me conheceu, eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. Maria saiu depois de 35 anos de minha casa, dos meus pais. Eu fui tirar minha vesícula, e minha mãe não podia ir, meu pai não podia ir, e ela foi me acompanhando. Chegou na recepção do hospital, pediu o documento e tal, ela pegou dela e entregou. Aí a moça fez assim: ela é o que sua? Fez: minha mãe. E ela começou a chorar depois. Minha mãe me chama Luísa, né? Dona Luísa, Juninho me chamou de mãe. Fez: você criou minha filha tem 33 anos. Você tem 35 anos nessa casa. Você criou minha filha, você criou meus sobrinhos. Até o cachorro que passaram, os cachorros passaram aqui, você criou. Então eu respeito, eu não preciso de lei para respeitar as pessoas. Eu não preciso dizer que eu não vou ofender um negro, porque se eu for ofender um negro, eu vou ser punido, vou ser processado. Não, eu não preciso ofender um negro. Eu não preciso, não é a cor da pele que vai me fazer ofender ele. É uma atitude que ele tem contra mim, que me causa uma revolta, e aí eu vou ofender ele. Se a gente quer equiparação social, já existe tipos penais aí, o Código Penal, inclusive que eu defendo sim reforma, mas não no sentido de você segmentar para privilegiar determinados gritos de militância. Existe a lei de injúria que é para todos. Pronto, existe a difamação. Os crimes contra a honra, eles valem para todo ser humano, né? O 138, 139, 140 do Código Penal, né? Assim como diversos tipos penais. Feminicídio, homicídio já existe a lei. Porque fala homem, não fala fêmea. Tem que criar o feminicídio. Então, assim, esses são meus valores. Para todos, né? Eu não preciso, Diego, os meus telespectadores aqui, meu povo aqui, eu não preciso ter uma lei para respeitar alguém. Mas se você chamar eles, meu irmão, no calor da discussão a gente fala coisa até com nossa parceira, nossa mulher, nossos pais, nossos irmãos, é o calor da discussão. Isso só vai trazer, tipo, se eu xingar alguém por algo ofensivo, eu tenho que responder no poder da lei, mas não é porque eu sou racista, é porque às vezes eu também fui ofendido por algo que eu tô sentindo. Você é um Parmalat. Eu não ligo mais pra isso. É porque eu não ligo pra isso. Mas se eu chamar um negro de negro, você é homofóbico, você é racista. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar com isso. Acho que já tem que dar um baixo. Tá chato. Chato. Sabe, é chato o politicamente correto. Tá chato. Tá demais, não procure o politicamente correto comigo, que não vai ter. A questão toda é o risco que isso traz, né? Da gente criar uma divisão. Aí sim, estamos... As pessoas ficam se policiando o que falar hoje em dia. Exatamente, estamos porque incentivando... Tem medo de falar, porque você vai falar assim... E isso acaba incentivando uma segregação racial. Porque esses movimentos não querem fim de racismo nenhum. Esses movimentos não querem fim do que eles chamam de misoginia. Né? Aquele preconceito que traz mulher. Esses movimentos não querem nada disso não, gente. Quanto mais casos desses tiverem, pra eles são melhor. Melhor ainda. Porque eles vivem disso. Eles vivem disso. O dia que acabar, eles deixam de fazer sentido. Então, por isso... que eles vivem dessas polêmicas, né? Agora vamos... A verdade é essa. Tem que ser dita. Vou fazer uma perguntinha aqui, não me incomode não. Mas qual foi aí da invasão? Você falou do MST, né? Que você foi receber do MST, foi causado de invasão de terra, recebeu 16. Me conte aí, qual foi desses processos aí que você recebeu aí? Olha, já processos são vários, né? Eu tô respondendo né? De que o PT tá me acusa de minha postura ter... causado dano à imagem do partido. Olha só, parece até piada. Eu me senti elogiado. Não, pra mim foi um prêmio. Eu quero pegar lá esse processo e colocar na prateleira lá, ou melhor, fazer um quadro enorme lá no meu gabinete. Tá até devendo isso aí. Um partido fazer isso? Pois é, né? Eu fui irônico em uma declaração, né, que ocorreu. Liberdade de expressão, como eles fazem até pior conosco. Nos taxam de genocida, de fascista, de... racista, né? Que já é uma coisa mais pesada. E nem por isso eu me sinto ofendido. Mas agora, o seu é esse. Não se sentir ofendido não é só da justiça. Pois é. Agora,
fui fazer uma ironia em uma determinada declaração e eles me acusaram de ter causado dano à imagem do partido, né? Perderam já, acho que eles pediram, inclusive, olha só, Siqueira, o mais interessante, o Partido dos Trabalhadores, os partidos mais ricos de fundo partidário do Brasil, pediu gratuidade e justiça. Carvalhal fez isso comigo, sabia? Perdeu, ele como vereador. Recorreram e perderam de novo, né? Carvalhal, o ex-vereador. Tô doido que você é quando é que eu vou parcelar em 13 vezes a multa. O ex-vereador Carvalhal, ele ganhou uma ação pra mim. Mas é engraçado, ele tentou me processar 4 vezes. 4 vezes. Perdeu em 3. Cargas d'água. Teve audiência, ele não compareceu. Automaticamente, o juiz disse, não compareceu, se a parte... Deveria. Ele conseguiu reverter. Sim. Isso aconteceu, tipo uma mágica, logo que ele saiu do partido da base direta e foi pra base de Jerônimo. Conseguiu reabrir o processo, mas não entendi nada, né? Beleza. E aí, ele pediu gratuidade de justiça. Dos 3 processos que ele teve, meu advogado até hoje espera a justiça encontrar a conta. Que ele era vereador, ele apresentou a carteira de trabalho de quando ele era professor, mas ele estava trabalhando. E ele, como vereador, te levou, ele é vereador, ele tem conta corrente. A justiça até hoje não conseguiu achar a conta de Carvalhal. Pois é. Eu ia secretário. A ideia de gratuidade de justiça é para aqueles que não conhecem gratuidade de justiça. É um benefício que se dá de você não pagar as custas processuais, né? Em virtude da sua hipossuficiência financeira, ou seja, para os pobres, as pessoas pobres, né? O PT está na justiça com o argumento que ele estava pobre. O partido não pode. Levou muito ao pé da letra a ilusão, né? Que é o partido o partido que defende os mais necessitados e eu tenho que ter a gratuidade de justiça. Quando, na verdade, defende coisa não, defende as elites, né? Essa é a verdade. Os advogados do PT? Boa pergunta. Não deveria ser não deveria ser um advogado cedido pelo Estado? É, o defensor público, né? Pra defender o partido. Tá boa ideia, né? Boa ideia. Então, bem ressaltado isso aí, Siqueira. Então, esse é um dos processos. Uma representação também respondo de 16 partidos políticos. Porque se você... Pasme, né? Teve esse primeiro que já foi aí uma aberração. E o segundo, acredite, eu fui um dos membros convidados, que eu era representante sou até hoje agora presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Fui convidado pela CPI Federal, que é da Câmara dos Deputados, que fez uma diligência aqui na Bahia para averiguar, né, dentro da CPI do MST, para averiguar as invasões de terra. E fomos em loco fazer as diligências. Chegando lá, tivemos acesso, claro, juntamente com o apoio das polícias, né? E exercendo a prerrogativa de fiscal dos atos do Poder Executivo e de irregularidades, que é atribuição dada a nós parlamentares do Legislativo, né? Logicamente. E pasmem, eu estou sendo acusado de ter invadido as terras de nada mais nada menos de quem? Dos sem terras. Essa é a acusação, que eu invadi a propriedade dos sem terras. Só uma pergunta. Eles tinham invadido o terreno de alguém e você foi lá... Fiscalizar, e o invasor sou eu. Assim como disseram no hospital, né? Essa turma... Me conta essa história do hospital que teve aí, lá. Porque você hoje foi ontem, a secretária de saúde ontem disse que queria ver você lá para provar você que ela estava trabalhando pelo bem da saúde da população. A notícia tá aí. Você viu. Ela disse, cadê ele que não está aqui hoje para ver o que nós estamos fazendo pela saúde? Oh, que bonitinho, Siqueira. Bonitinho essa conversa. A CPI-MST eu tô respondendo aí de 16 parlamentares federais, entre eles a Sâmia Bonfim, a Alice da Mata, a Gleisi Hoffmann, tá lá, né? Acho que a Talíria Petroni, né? Enfim, diversos deputados. Eu tô respondendo essa bronca aí, né? Tá na PGR. Estavam lá também o Capitão Alden, né? O nosso deputado federal, Capitão Alden. Tenente Coronel Zuco, né? Do Rio Grande do Sul. Ricardo Salles. Estamos respondendo em conjunto. Não, todos nós, né? Ninguém está tomando de ninguém. E nesse caso, ninguém não tem como, né? Estão me acusando especificamente disso. E do hospital que foi o mais interessante, né? Porque eu estava ali nada mais, nada menos que fazendo o meu trabalho de parlamentar. Eu recebi uma denúncia de um grupo de pacientes renais. Não foi uma pessoa, não. O que me chamou a atenção, o que nos motiva a fiscalizar uma denúncia, com a denúncia de 1 a 2 pessoas que, claro, nós damos toda a atenção. Mas
Quando você tem 10, 15 pessoas falando a mesma coisa, opa, tem alguma coisa aí que tá fora do controle. Antes de você continuar, você não deveria colocar os prints desses grupos pra provar que você foi assunado? Mas aí que tá, essas pessoas pediram... Mas não precisa você botar a foto da pessoa, somente o relato. Sim. Você deveria fazer uma postagem com um vídeo com os relatos da quantidade de pessoas que direcionaram. E na verdade nem precisou, Siqueira. Quando nós estivemos lá... Eu assisti seu vídeo. Muitas pessoas ali confirmaram, né? Eu assisti seu Porque tem vídeo. pessoas que têm medo de retaliação, não bote de jeito nenhum, nem minha voz lá, nem que você não faça isso pelo amor de Deus e tal. Tem pessoas que ficam com medo de retaliações, né? A gente sabe o cenário que a gente vive. E nós fomos lá fazer essa fiscalização, né? E esperei um bom tempo na recepção, cheguei, me identifiquei. Todos nós sabemos que nós independemos de autorização, né, para fazer qualquer ato de fiscalização. É uma prerrogativa constitucional que é dada a nós parlamentares. Uma das nossas funções é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Fomos lá, dentro de um equipamento público, diferentemente como o MST faz, invade propriedades privadas, isso sem invasão. Eu estava como parlamentar fiscal em um equipamento público. Cheguei gentilmente na recepção, me identifiquei, né, na portaria, pediram que eu aguardasse, chamaram outra pessoa, que chamou outra. Aqui naquelas ligações para cancelar. Exatamente. Né? E nessa brincadeira ali, a tarefa de fiscalizar já estava sendo prejudicada. Porque a partir do momento que eu vou lá para constatar uma irregularidade, quem me garante que nesse momento que eu tô ali perdendo tempo, não tô acusando ninguém de nada. Algo poderia ser feito para maquiar. Exatamente. Eu não tô acusando ninguém de nada. Mas a gente sabe que a demora nesse tipo de atividade gera prejuízo. Rapidinho, hoje eu estava conversando com o Jean Sacramento, que é o Idô, né? Sim. E eu disse, Jean, fiscalizar não é convidar. Convidar é tipo, olha, vem aqui em casa que eu vou botar água no feijão, vou fazer um cafezinho com bolo de milho. Aí é convidar. Fiscalizar não. Fiscalizar você tem que ir na hora que você quiser bem entender, exatamente para ver o que está acontecendo. Exatamente. Para evitar que aquilo ali seja algo que a própria população diga assim, mas hoje foi feita uma maquiagem aqui. Perfeito. E aí o que é que acontece, Siqueira? Tive acesso, tentaram barrar minha entrada, vocês viram nas imagens, não tô inventando nada, tá lá. Tive acesso, né, com a minha equipe, que precisava registrar as imagens, né? Fomos lá, constatamos a primeira irregularidade do elevador já com problemas. Vejam só, pessoas renais que nós, que estamos sadios, digamos assim, vamos para subir a escada. A gente já tem uma certa resistência, imagine os renais, né? Vou aproveitar que você falou de elevador. Com essa rapidinho. Elevador quebrado. Vou pedir a você, como parlamentar, que acione a Arena Fonte Nova, que eu, como torcedor do Bahia, tô puto. Sou vice-presidente da comissão de esporte também. Pois é, eu já estou acionando a Arena Esportiva, porque o jogo do Bahia colocou, tinha um palco lá de Robson de Caetano Veloso, mas o elevador que dá acesso ao Esquadrão Zone, que fica com uma parte de ter um show, estava fechado. Ou seja, a pessoa que tem comorbidade não tem acesso ao Esquadrão Zone, a não ser subindo pela escada. Ou seja, um equipamento público que está na PPP, está concedido que você não tem a mobilidade que você precisa ter. Então, estou lembrando aqui, existe lá, o elevador está fechado. Exatamente. Ou seja, se você, torcedor do Bahia, que nem eu, quiser ir para o Esquadrão Zone, que é R$200 a entrada, e tiver de cadeira de roda ou de muleta, se prepare que vai ter que subir um vamos pautar isso na comissão. Leva pra gente que a gente mata onde tem o Esquadrão Zone, tá lá. Você pode Sou torcedor do Vitória, mas eu tenho muito eleitor isso aqui que é tricolor, né? É um pedido de uma pessoa que pagou pra ter acesso a um lugar e que de um consumidor, de um cidadão. Muitas vezes você chega lá, tá lá, o Esquadrão Zone tem um elevador na porta, tava fechado, tava absurdo. Interditado mesmo. Interditado pela própria Arena. Absurdo. Que é um equipamento nosso. Ou seja, quando o governo construiu, entregou funcionando. Exatamente. A obrigação dela é manter funcionando. Mas continua os termos da concessão, né? E aí, Siqueira, essa primeira dificuldade do elevador, se você tem que subir de escada primeiro andar, um elevador só funcionando. Pensa aí. Com o ar do elevador quebrado ainda, né? Acho que quebra de ar-condicionado lá é rotineiro. Subimos, inclusive registramos ali com as pessoas que estavam perguntando se estou falando alguma mentira, o pessoal confirmou, preservei as imagens, os rostos. Eu vi. Né? Subimos. Vimos lá, lacrada lá a porta do elevador dos outros. Não tinha nem assim, em manutenção. Não, tava lacrado. Tá igualzinho. Sem previsão nenhuma de conserto. Chegamos lá, buscamos
o responsável, nesse primeiro momento, ninguém se identificou, absolutamente ninguém. Só estavam de segurança que estavam nos monitorando lá, acompanhando, né? Ninguém. E aí, adentrei uma primeira porta que tinha uma recepção e do meu lado direito tinha lá, mais à frente, a ala dos renais, onde estavam os pacientes. Quando eu entrei nessa porta na recepção, estava buscando justamente alguém que me cedesse os equipamentos necessários para entrar. Porque eu disse, pô, como é que o hospital público nenhuma máscara tem para me ceder? Tá faltando máscara também? No meu carro tem máscara, viu? Se quiser. Porque na pandemia era aquela agonia, né? A máscara. E aí, depois que veio o atendimento, imediatamente voltei, não tive acesso à ala, como eles estão divulgando, isso é mentira, não fui lá ver ninguém sem equipamento nenhum. Voltei, fui, conversei que apareceu um coordenador, depois apareceu outros funcionários, inclusive muito gentis, né, me forneceram as informações, ainda que demorado, né. No primeiro momento teve uma rusga, e ali no decorrer, mas a boa parte dos funcionários, né, tiveram ainda assim uma boa vontade de dar atenção, né. Foi aí que depois de muito tempo conseguimos uma máscara e foi aí que eu entrei no setor devidamente protegido para verificar de perto. E constatei o ar-condicionado quebrado, um calor terrível, a gente está no pico do verão, o paciente que está fazendo hemodiálise com um calor de 35 até 40 graus, sensação térmica ali dentro, se você for com certeza, né? Isso põe em risco ali a vida do paciente. Posso dar uma dica? Quando você for de novo, tem aqueles termômetros digitais a laser, leva. É bom, boa ideia, boa ideia. E aí você boa sugestão. Você pega a sensação, a temperatura na hora lá. Boa sugestão, né? Elevador, teve a situação e lá constatei mais um problema, que não estava na denúncia. As cadeiras de hemodiálise quebrada. Pessoas relatando, eu tenho que passar, em média, 4 horas aqui. Teve hemodiálise que eu passei 3 horas porque eu não aguentei mais 1 hora. E a cadeira quebrada, imagine você, a gente sentado aqui 1 hora, já incomoda. Já incomoda. Imagine a pessoa com a comorbidade, em razão de uma questão renal, né, no problema renal, passar 3 horas em uma cadeira quebrada. Olha, aí o que é que eles disseram? Que eu era o deputado Robson, a deputada Lídice da Mata, né? E agora secretária de saúde, mas especificamente o deputado Robson e a deputada Lídice da Mata, ambos me acusaram de invadir e de ser um irresponsável. Quer dizer, irresponsável sou eu que fui fiscalizar, não é o governo que deixou as cadeiras quebradas, que deixou o elevador quebrado, que deixou a sem funcionar, isso sim é responsabilidade. Mas como os nossos adversários, eles fazem o que sabem de melhor, né? Acusar os seus inimigos do que você é, chamar eles do que eles são, né? O responsável virou o Diego Castro, né? Não o governo do estado, por essa omissão. E me acusou de invasão na tarefa fiscalizatória. Esqueceram que quem invade são os movimentos que eles passam a mão na cabeça, como o MST, por exemplo. Isso sim é invasão, invadir uma propriedade privada. Eu estou fiscalizando um equipamento público, ou seja, absurdo dos absurdos. Uma prerrogativa. E depois que você teve lá, que você fez a fiscalização, foi os atos que você vai tomar ou já tomou em relação a... Já tomamos de imediato. Já oficializamos a CESAB, né? Os demais órgãos responsáveis, né? O MP, para resolução dessas questões. E vamos acompanhar de perto, né? Já tive a notícia que o elevador começou a ser consertado. Cheguei lá. Estava previsto, segundo a informação que estaria previsto para segunda-feira, né? Houve até a acusação, que ele já sabia que o elevador ia ser consertado na segunda, chegou na sexta. Pelo amor de Deus, gente. Até porque... Pelo amor de Deus, essa informação... Quando eu vou fazer algo do elevador, tem que entender o seguinte, que aquilo ali é um hospital, aquilo ali não é... Exatamente, a denúncia que eu recebi era que já está quebrada há 30 dias, por que agora? Essa é a pergunta. E aí entendeu? É um dos casos que eu falo a você. Não precisa mostrar as pessoas que denunciaram, e sim o texto do cliente. O texto do próprio. Tem 30 dias o elevador quebrado, ou seja, isso desmonta a narrativa. A narrativa é ridícula, né? É ridícula. Entendeu? Então, você percebe aí, é uma certa hipocrisia do discurso bonitinho do PT de defesa dos direitos básicos, o discurso que a esquerda se valeu muito tempo. Vou lhe fazer uma provocação aqui no qual foi aí. Você gostaria de debater, e aí, se for o caso, eles não quiserem que eu seja mediador por ter sido do MBL, ou tomar partido de alguma coisa, a gente arranja um mediador para vocês aí, que seja mais neutro do que eu, com a deputada Alice, ou com o Robin Nilson, ou com qualquer deputado que venha lhe acusar de invasão. Estou à disposição para debater com qualquer um, né?
à disposição. Né? Para debater sobre a evasão, sobre a saúde. Qualquer tema que você achar pertinente. Né? A minha intenção é trazer aqui, por exemplo, você é uma deputada de oposição. Sim. E eu quero trazer a situação, e a pessoa que vem da situação, ela vem para aqui mostrar os feitos do governador, e você vai mostrar os não feitos pelo governador. Então, eu quero trazer pessoas que tragam realmente números e fatos. Vai ser desproporcional, eu vou ter que trazer... Aí você me propõe um trabalho desproporcional. Eu vou ter que trazer um caminhão de livros aqui, enquanto eles vão vir com a pasta. A gente pode previamente conversar para saber se é um tema ou dois dos temas específicos para fazer o debate. Porque eu acho que a população ela merece saber os feitos do governador. Com certeza. Eu acho que eu procuro os feitos do governador e realmente, independente de qualquer coisa, eu não acho. Por exemplo, o Teatro Castro Alves pegou fogo com 3, 4 dias que ele tomou posse. A promessa é que seria reconstruído em tempo recorde. Na própria obra de reconstrução já teve incêndio. Você quer vamos lá, você quer um reflexo melhor para mostrar os feitos do governador? O governador foi secretário de Educação. Hoje a Bahia tem a pior educação do Brasil, pô. Né? Mas ele era secretário, virou governador. Mas ele já era, secretário de Educação já era ruim. Já era ruim, virou então, governador. Ele manteve. Não, com a oportunidade de dizer, pô, eu era apenas um secretário, agora como governador, você tem a oportunidade de se redimir. Mas você, e a educação só desceu ladeira abaixo. Você sabe o quanto é dificultoso você se manter onde você está? Ele era secretário de Educação, a Bahia já era ruim. Ele virou governador e nós continuamos ruim. Você sabe o quanto é trabalhoso se manter naquilo ali, irmão? Você já parou para pensar sobre isso? O quanto é difícil se manter onde está? Então pronto, ele está se mantendo como está. Pior educação do Brasil, como secretário e como governador. Ele está fazendo jus ao nome dele. Isso aqui é a crítica política, a gente tá. Não sou eu que estou dizendo, são os números, tá? Pelo amor de Deus. Tu me tá aí. A educação à distância é nota 0. Pior IDEB do Brasil. Segunda pior nota de português e matemática do Enem, né? Mas ele tá cheio de dó aí, escolas fechadas. Inclusive, eu apresentei um projeto, né? Falando em escolas fechadas, eu ia falar com você o seguinte. O que é que você achou da área da... Você não é carlista. Sim. Bom, você é bolsonarista. Mas durante as eleições do ano passado, o Bruno apoiou muito sobre a vida de áreas verdes, né? Sim. Foi um tema que pautou o debate, foi transporte e áreas verdes. E aí eu vi hoje a Dalice mais uma vez falando das áreas verdes. E o governador já está querendo vender a rodoviária que nem foi entregue ainda a outra, né? Sim. Ou seja... essa agora da Sinart aí. Não, ele já está querendo vender... Atual. É atual. Já tá nos planos dele vender a rodoviária, o centro de convenções que eles deixaram acabar. E onde é mais, meu Deus do céu, o Colégio Rodorico Tavares que também deixaram acabar. Perfeito. Que o Rodorico Tavares na época só tinha desabado o teto do ginásio. Porque eu estive lá na época. O vereador Aleluia também. Inclusive tem uma ocupação até dos próprios movimentos de esquerda, contraditórios, os próprios movimentos de esquerda, né, pedindo que o governo não fechasse o colégio. Olha que absurdo. Aí vira a disso e diz, essas áreas deveriam virar escolas. Engraçado, uma escola que foi fechada porque desabou o teto do ginásio, ou seja, o ginásio de esportes. E aí você entra com o centro de convenções, você entra com o Colégio Rodorico Tavares, você entra com a rodoviária. Por que não construiu escolas? Apresentando, inclusive, Siqueira, foi até oportuno, te agradeço você ter tocado esse ponto, porque já apresentei, inclusive, soluções para todos esses problemas aí, como deputado. Por exemplo, o Centro de Convenções, eu apresentei um projeto que, inclusive, foi pioneiro no Brasil, né, da criação da Universidade da PM. A grande crítica do governo é que a questão salarial, quando vai se sair do argumento que não pode melhorar o salário, é a qualificação. E o governo investe na qualificação dos profissionais de segurança pública, principalmente os policiais militares, né, que tá com salário aí 54% defasado. Propus uma solução, vamos investir no ensino superior? Criação da Universidade da PM, que aqui chamamos de UniPM, que ali reuniria cursos de graduação superior, né, voltados para a área de segurança pública e afins, né, como direito, por exemplo. Sim. Formar próprios médicos da própria polícia militar, né? E aí, eu sugeri, primeiro campus, constrói lá no centro de convenções que está lá abandonado, o campus central, né, da universidade. As escolas estão fechando porque o Estado não tem mais condição de arcar com a estrutura e tal. Primeira hipocrisia, que é educação, direito básico. Reclamaram tanto aí, que Bolsonaro não fez universidade, isso e aquilo. E o governo de Lula na Bahia fechando escola. Olha que hipocrisia. Né? E aí, o que é que acontece? Que Lula e Jerônimo é a mesma coisa, tampa e a panela.
eu apresentei um projeto nesse sentido. A possibilidade de PPPs dentro do ensino público, né? E a concessão das escolas públicas para iniciativa privada. Por exemplo, um projeto que inclusive ganhou elogios aqui fora, mas aqui dentro é visto como... Né? Porque, por exemplo, Siqueira, já pensou, não te cortando, Siqueira, já pensou um Odorico Tavares? Eu não quero fazer propaganda não, até porque eu não recebo nada de nenhum colégio, não tenho apoio de nenhum colégio, mas, por exemplo, né, não quero estragar publicidade, mas já pensou um Odorico Tavares sendo administrado por uma rede, vamos dizer aí, salesiano? Eu não vou negar para assim, escolas públicas. Eu digo assim, por exemplo... Adventista. Meu amigo, olha... O que. Aí a grande hipocrisia é. Mas a gestão vai sair da pública para privada. A grande crítica é essa. O metrô pode virar privado, PPP. A Fonte Nova pode. A saúde já existe. O hospital do subúrbio pode a saúde. Entendeu? Por que então, não a educação? Eu digo sempre o seguinte: a gente tem uma grande demanda de falta de professores, não temos. O que a gente pode fazer é o seguinte: não existe o FIES. Por que a gente não troca o FIES por mão de obra? Você sai da faculdade devendo. Aí você tem o déficit de mão de obra em tal lugar. Você chama aquele aluno e diz o seguinte: você está me devendo aqui 30 mil reais. Que é um dos grandes entraves do nosso desenvolvimento econômico, né? A má qualificação da mão de obra. Eu não vou deixar que você trabalhe de graça. Mas do seu salário eu vou descontar aqui X e você vai trabalhar aqui. Ou seja, aquele cara que está devendo FIES, ele iria já entrar no mercado de trabalho baseado em que uma parte daquele dinheiro dele seria para pagar o FIES. E não deixar o cara procurar emprego que não tem. Endividar, ter o nome negativado. Ou seja, o próprio governo deveria ceder uma cota disso aí. Dizer ali, quem pegar FIES, você tem a opção em pagar de mão de obra. Você não vai ter o salário normal. Eu fui vítima disso, Siqueira. Eu estudei uma faculdade, não tinha condição de pagar uma faculdade, né? Me inscrevi no programa e um pouquinho depois o programa quebrou, eu tive que arcar com o escute me virar, né? Então, assim... Se não fosse minha família, hoje não seria advogado. Graças primeiramente a enfermeira, ela disse... Acabei, quando ela se formou, ela disse, pronto, virei a página. Fui de quê? Ela sai de estudante e vai virar desempregada. Porque a grande maioria... É irônico, mas é verdade. É triste, né? Porque um empregador, ele quer que você apresente duas coisas. Experiência e capacidade. A verdade é você não trabalha, você não tem experiência. A verdade é que a formação hoje no Brasil, né, superior, é uma grande verdade. Virou uma fábrica de diplomas. Sim. É a grande verdade. Tem um belíssimo documentário que eu quero fazer propaganda do Brasil Paralelo que conversando outro dia com uma pessoa, com uma advogada até, ela tava trata sobre isso. Que antigamente você queria ser dentista, você queria ser advogado, e com a vinda de novas faculdades, aqui na Bahia principalmente, eu falo que eu moro aqui, né? Você criou uma o mercado tá saturado, não comporta, né? Entendeu? Aí beleza, a livre concorrência, mas gente, a livre concorrência só que eu acho o modelo mais justo que existe, sim, né? A meritocracia, se você fez por onde você vai chegar lá, claro, né? É o que diz a Bíblia, você vai comer só do seu rosto. A livre concorrência, né, ela, para que você, dentro da livre concorrência, você tenha um desempenho ali satisfatório, ou você vença ali dentro da competição, que é saudável, melhor, né? Você tem que ter... Vence quem tem a melhor qualificação, exatamente, né? Vence melhor, né? Vence quem tem a melhor qualificação. Que não seja uma mulher ou um trans, né? Hoje, eu posso falar que eu peguei essa geração, infelizmente. Mas você não entendeu a piada, né? Oi? Como? Contanto que não seja uma mulher trans no boxe, né? Que mesmo melhor, né? Agora eu entendi. Contanto que não seja uma mulher trans lutando boxe. Eu peguei a geração, né? Eu posso falar. A faculdade de Direito, né? Você aprende mais sobre militância do que o direito tecnicamente. Eu falo por mim, eu tive Sociologia 1, 2, 3, Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, ó que chegou, é homem, grande homem. Sociologia do Direito, né? Ou seja, tentaram incutir sociologia, né? Ainda tem criminologia, que é sociologia pura. Sociologia em quase os 10 semestres, né, do curso. Beleza, agora a gente sabe qual é a nossa sociologia. A nossa sociologia é ideológica, né? É a sociologia que só estuda Marx e seus, que eu posso chamar de expoentes. Ou seja, doutrina o estudante ali para ele sair um militante. Você vê em muitas sustentações orais. Você vê em muitas sustentações orais. Infelizmente, a autocrítica que eu faço, né? Você vê em artigos científicos, na produção científica, que é uma das piores que nós temos no mundo. As notas internacionais mostram isso, que nós somos muito pobres de produção científica.
É uma realidade. Por quê? Porque, infelizmente, os ambientes científicos estão tomados por militantes ideológicos de esquerda. No Brasil, principalmente. Você não aprende o direito, a técnica. Você aprende a usar o direito como instrumento de militância. E isso vale para quase todos os cursos, infelizmente, história. no Brasil. Tu vê a história, né? Já vê a história. Deixa eu explicar a piada. Eu sou totalmente contra trans participarem de qualquer tipo de esporte com mulheres. Trans não é mulher. É um homem que se sente mulher e ele deveria ter uma classe de esporte para pessoas trans. Se ele se sente mulher, é um problema dele. Né? Por que não se cria um esporte para pessoas trans? Agora, se ele acha que por ele ser mulher, ele tem que competir com mulheres biológicas, meu amigo, aí me desculpa, você tá querendo privilégio A pergunta que eu faço é o seguinte. Trump, decisão acertadíssima aí. Por que não se cria esporte para as pessoas trans? Já que são trans e organicamente, digamos assim, o DNA é de um homem, cria um boxe para mulher trans. Estou totalmente a favor. E garanto que eu vou assistir, que eu gosto de esporte. Cria um MMA para mulher trans, cria um futebol para mulher trans, cria esporte para mulher trans, já que não querem tanto isso. Cria-se. Não tenta colocar elas no lugar de mulheres, que as mulheres não vão resistir. E acontece o caso aí, em diversos esportes, né? De vôlei, sabe, não me engano, aquela a Tiffany, né? Meu amigo, era desproporcional você ver aquela mulher jogando, aquele cara jogando. Pensa se você tomar bola. Chamar a cara aqui, eu vou tomar um processo de saber disso, né? Eu não pode nem falar cara. Quer dizer, eu sou obrigado a dizer o que ela quer, mas não sou eu não posso expressar o que eu quero dizer. Olha só, que é preconceito ao nível que chegamos. Agora, né? Que segundo eles, não, foi uma fake news, mas até hoje eu tenho minhas dúvidas, que eu não acredito que agora ali... Eu vou entrar numa polêmica aqui era agora, desproporcional. Vou entrar na polêmica aqui agora. Caiu. Caiu, velho. Paguei essa metade. Eu pedi o cara fazer cortinho, o cara fez isso aqui já. Você foi para os Estados Unidos, eu ia para o de Trump. Perfeito. Só que antes teve uma polêmica com você, né? Com o seu assessor e meu amigo Alexandre. Como é que tá a relação de Diego Castro hoje com a família de Bolsonaro? Olha, a melhor possível, né? Eu tive a oportunidade Tentaram de todas as formas, né? Me queimar com a família Bolsonaro. Olha só, me acusaram de eu estar financiando ataques a Bolsonaro. Nem se eu fosse um picareta, eu seria tão burro, né? Quem fez isso, Diego? Você tem como dizer quem fez isso? Quem você acha que fez? Já sei todo mundo que fez. Já tenho tudo, né? Tudo em minhas mãos. No momento certo, a verdade vai ser esclarecida. Há tempo para todas as coisas, como diz na Bíblia, principalmente na política, você sabe muito bem disso, Siqueira. Há tempo para tudo. Agora, a tentativa, né, de me queimar com a família Bolsonaro se deve única e exclusivamente por um fator. Meu trabalho quanto deputado de articulação política está sendo um grande sucesso no nosso estado da Bahia. Eu praticamente sextupliquei as minhas bases no interior. Hoje eu estou em todas as regiões da Bahia, né? Montei bases, mesmo sem o apoio que eu esperava. Você pensa que foi tiro amigo? Foi fogo amigo, não tenho dúvidas. Não tenho certeza, eu tenho provas, né? No momento certo vou apresentar tudo. Eu vi você lá nos Estados Unidos, eu vi que Eduardo estava perto de você. Tive a oportunidade de conversar com o Eduardo, né? Tive a oportunidade de conversar, expus lá a ele as questões. Inclusive, o vídeo que eu fiz com os esclarecimentos, tá um vídeo, não sei se você tirou para assistir, tá um vídeo incontestável, né? Mostrei, rebati ponto por ponto e mostrei ali claramente que não passou de uma tentativa. É aquela história, não tem o que falar, vamos inventar alguma coisa, né? Como ele tá sendo bem quisto dentro da militância, a gente tem que queimar ele dentro da militância. Foi o que tentaram fazer comigo, de direita, né? Tentaram dizer que eu estaria patrocinando ataques ao presidente da República. Eu desafio qualquer um. Que patrocínio de ataque é esse? Porque estava em uma determinada rádio, né? Uma apresentadora que tem uma empresa de publicidade que ele contratou na sua campanha, né? Ela estava falando mal do presidente. Ela é uma das sócias da empresa. Tem outros 2 sócios, né? Porque é mãe do assessor. Por exemplo, o meu assessor tem uma opinião divergente dela. A gente vive... Você tá aqui comigo, você sabe muito bem que eu não apoio o governo Bolsonaro. Uma vez encontrei você no shopping, você estava sim. E assim, opinião nós temos que ter. Exatamente. Agora, eu tenho que ser você tem crucificado por opiniões de terceiros, que eu deixei muito claro. E as últimas foram uma coisa tão tosca, né?
que que disseram que eu estava patrocinando através da empresa Táxi com a rádio. Se vocês pegarem minha última matéria que saiu nessa rádio, lá no período dos ataques, e todas as outras, sempre reforçando minha fidelidade ao presidente. Quer dizer, que patrocínio, que objetivo era esse de patrocinar? E como é a sua relação hoje com essa rádio? Não tenho mais nenhuma relação, né? Não tenho nenhuma relação, certo? Lá atrás, reconheço todo o trabalho que fez para a direita conservadora, mas eu acho que ao longo do caminho, né, a minha opinião, eu acho um caminho totalmente divergente do que eu hoje prego e penso, né? Eu sou um defensor ferrenho do presidente. Que a rádio, ela, digamos assim, ela acordou para algo que ela se negava a enxergar, ou ela mudou de opinião por algum tipo de uma sobrevivência financeira? Não acho que seja por aí também, né? Eu acho que mudou por uma questão de opinião política mesmo, né? Em relação a enxergar em uma determinada pessoa, né? O Marçal, naquele momento, como que seria que tomaria a dianteira da direita no Brasil, como um líder da direita, né? E criou-se uma crítica ao presidente Bolsonaro. E eu deixei claro a todo momento que eu sou um defensor ferrenho do presidente, que o Bolsonaro é o patrão da direita brasileira. Eu tenho essa concepção, né? Eu tô falando em Bolsonaro, eu sei que é mais antigo aí, Siqueira, na militância de rua, você sabe. Desde lá de 2013 eu tenho postagem. Meu filho, eu vou dizer a você. Dizendo que Bolsonaro seria presidente do Brasil. Quando o Dória surgiu, que ele foi prefeito de São Paulo, o MBL que eu fazia parte, era coordenador na Bahia, eu brigava muito com o Renan, porque o Renan queria o Dória de qualquer jeito. Dória, e dizia, bicho, o Bolsonaro tá melhor visto que o Dória, por que não o Bolsonaro? E era uma das críticas que eu tinha dentro do próprio MBL, e quem é antigo do MBL, que não tá mais fazendo parte, sabe disso, que eu dizia, bicho, ó, tem duas pessoas de desponta, que é o Dória e o Bolsonaro. Eu faço um desafio, peguem uma crítica minha ao presidente Bolsonaro, peguem uma divergência. Não é casar, eu vou lhe dizer uma coisa aqui que eu disse ontem a uma pessoa que você conhece, que eu estava conversando aqui em off. Nenhuma daquelas pessoas que um dia pisaram naquela rádio lá como um apresentador, como um comentarista, nunca foram bolsonaristas. Eram pessoas que até defendiam o aborto, defendiam a venda de drogas por causa do livre comércio. Nenhuma delas nunca foram bolsonaristas. Elas viram a onda e foram surfar. E eu tenho como provar isso, e eu digo na frente de qualquer pessoa. E já disse uma certa vez, encontrei um desses aí, disse, você não fazia isso, a gente não brigava dentro do próprio, e fazia parte do MBL, dizia, eu não me considero uma pessoa conservadora. Como você. A verdade, Siqueira, é que muita gente... Mas eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação das drogas. A verdade é que se a gente pegar, isso aí eu sei muito bem. Entendeu? A verdade é que a gente pegar, tem muita gente hoje, né, que ficou no pinga-pinga, no ponga-ponga, vou pra lá, vou pra cá, e sempre foi por onde a maré bateu mais forte, que eu me lembro muito bem, que quando houve aquela situação de Moro com o presidente Bolsonaro, essas pessoas ficaram caladas, esperaram pra quem ia sair melhor na briga, e depois de muito tempo se posicionaram, eu fui um dos primeiros, imediatamente, a sair em defesa do presidente. Pois é. E hoje acharam oportunidade, que o partido tá ainda tem um voto de opinião, vou chegar pra cá, vou me candidatar, ganhei a eleição e tô lá. Existe hoje, entendeu? Existe muito caroneiro. Não, eu não sou, eu não tenho implicância. Eu sou um cara que eu sou democrata, né? Eu sei viver na discordância de opinião. Agora, o tipo de cidadão que não me desce é o picareta, é aquele que não tem opinião formada, que se aproveita dos ventos que bate pra tá, né, querendo está sempre bem na fita, não tem firmeza nas suas opiniões. Que muitos desses, se você puxar o histórico, vai ver, defendendo aborto, drogas. Depois não foi bem assim. Eu digo, né? Que eu poderia citar vários aqui. Vários. Eu sou da militância antiga. Pois é, a testemunha viva de dentro. Sou testemunha viva e digo aqui. E coisas outras piores, né? Não, porque coisas a pessoa... piores tem porque aí. Na época existiu o liberal, né? E o de direita. Sim. Então você automaticamente, por ser liberal, você seria de direita. E o liberal, ele pregava, né? E prega que a pessoa pode usar maconha, pode usar qualquer tipo de droga, contanto que ela fosse regulamentada, porque geraria um dinheiro para isso. E o aborto, que eu tô totalmente contra, é porque o corpo da pessoa, ela faz o que ela quer e bem entende. E as pessoas tinham essas convicções, brigavam dentro do MBL, porque eu era contra isso. O MBL, ele era um guarda-chuva muito amplo e cabia essas pessoas liberais lá dentro. E a gente vivia, mas debatia essas pautas, né? E aí, do nada, não virei cristão, virei isso, virei aquilo. Gente,
E aí me atacavam. Me atacaram por muito tempo, porque Pois eu era do é. MBL, só que esqueceram o passado. Só que eu não perdi. Eu posso bater no peito e dizer, eu nunca perdi e nunca virei nada daquilo que eu Que não defendi. pregava, exatamente, tem Eu coerência. continuo sendo contra o aborto, continuo sendo contra as liberações das drogas. Eu acho que a gente tem muito mais coisa para fazer no Brasil do que liberar droga para gerar dinheiro. A cannabis é um remédio. Tem um remédio que você toma que tem convulsões, que tem algum tipo de doença. E tem muito maconheiro, Entendeu? sim, que Não, quer se não, aproveitar o da povo- liberação o da povo cannabis quer pra usar. pegar maconha pra fumar. É, não, a essa eu sou verdade é contra. essa. O que eu sou a favor é do remédio, que eu sei que tem pessoas que precisam do remédio e faz bem sim, certo? Que tem convulsões e tal. O remédio é uma coisa, que é o agente da cannabis. Canabidiol, É o canabidiol. Aquilo ali você pode até usar, irmão. Mas não vai ser a mesma brisa da maconha fumada. Então, o canabidiol é uma coisa, a cannabis é outra, totalmente diferente. Então, eu nunca me curvei aquilo que eu acreditava. E aí, eu vim de uma hora para outra, um monte de gente me atacando, porque eu fazia parte do MBL. E foram o perfil das pessoas que me atacaram. São essas pessoas que estão me atacando. Pois é. É. Então, pra mim, não é Porque- novidade nenhuma. Porque... E, gente, pelo amor de Deus. E eu digo a você... Pelo aqui, amor de Deus. você- Se eu fosse um picareta das ofertas que eu já recebi, E vou dizer a você aqui... pra pular de lado, pra dizer- negar o nome de Bolsonaro, e eu estou... Hoje, né, mantendo minha coerência, meu E amigo, vou eu dizer já a você tinha... aqui, você pode até dizer, Diego, entendo você, que não acredita que seja pro financeiro, mas eu digo, muitas pessoas mudaram de lado pro financeiro. Com certeza. Mudaram de lado Com porque certeza. viram que ia dar like, que ia dar Com visualização, que Eu ia me ganhar lembro, seguidores. até na minha última campanha aí, pô, pra gente fazer, a carreata com o dinheiro do nosso bolso, pô. Entendeu? Material que não chegava, a gente tinha tirado do nosso bolso. Como eu mostrei na própria live quando me acusaram de usar a verba de publicidade do meu gabinete pra patrocinar ataque, eu mostrei na campanha que eu tirei do meu recurso pra fazer adesivo pro presidente, porque não tinha. Entendeu? Que Então, patrocínio via empresa pra atacar o presidente foi esse? então, Fica essas perguntas no ar. muita gente aqui na Bahia ganhou dinheiro dessa maneira. Viu? Exatamente. Montando um canal de YouTube, montando um canalzinho, Exato, montando Instagram, pra Exato. visualização, buscando A, B, C, Exato, exato. pra buscar dinheiro na mão de Exato. deputado. E eu chamo a atenção De da nossa, político. eu chamo a atenção da nossa militância, né? É uma autocrítica que a gente faz. Gente, vamos acordar, né? Todo mundo que chega falando bonitinho, que faz um discurso efusivo, né? Que ali chora na frente das câmeras, faz um discurso duro, né? Não olhe discurso, olhe ações e sejam mais criteriosos nas análises, né, da conduta dessas pessoas, quem eram, quem são, como elas se comportaram nas intempéries dos Ninguém tempos, muda- nos momentos rapaz, ninguém- difíceis que são ninguém aí que a muda gente de vê. lado, ninguém muda né? de lado à Muitos toa, velho. desses estavam calados. Muitos muda desses de se negaram a dizer que era direita, que inclusive dizendo o nome de Bolsonaro. Né? E aqui que tá falando uma pessoa que não apoia Bolsonaro, gente. Só que o Diego ele sabe disso. Muitas dessas pessoas, inclusive, Siqueira, tem testemunhas, né? Testemunhas e materiais. Chegaram na eleição agora de presidente, de vereador, e disseram, olha, as pessoas que me atacaram, chegaram no interior e disseram, olha, aqui não fala em nome de Bolsonaro, não. Faça a campanha da direita, mas não fala em Bolsonaro. Né? Enquanto eu estava rodando, mesmo sabendo que o território era difícil, eu dizia, não, tem que falar sim, senhor. Tem que plantar semente. Não pode negar e dizer que é a direita, não. Teve gente que saiu sabendo que ia ter 10, 15, 20 votos, mas é para fazer espaço político. Que as grandes caminhadas começam de pequenos passos. Claro. A gente plantou a O semente. impeachment começou assim, irmão. Com um monte de gente dizendo que não ia dar certo. Exatamente. Muita gente desacreditando. Eu fiz parte daquele movimento em 2016. Eu- Começou em 2013, 14. 14. 14. Na verdade, começou em 2012, que era através do Mirk. Aí era Lobão, Olavo de Carvalho, Kim. Era Mirk, bicho. Era Mirk. Era pelo Mirk. que eu sou lavista, né? É Mirk. Eu do COF, e aí quando começaram aquelas convocações, teve aquela marcha pra Brasília que o Olavo apoiou, né? Irmão, isso começou muito antes, era pelo Mirk. Era virtual, as reuniões, as conversas eram virtuais. Então eu lembro de Lobão cantou. O cantor puxando. A internet era horrível, então era aquilo ali que eu vivia, aquilo ali. Que esse cara... Eu sou desse período, Então, eu sou dessa época, né? Então, assim, mesmo que eu fiz parte do MBL, eu acho que eu até falei, continuo, porque eu escrevi pequenas linhas aqui na Bahia, na política, no que eu acreditava e acredito. O não apoiar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, é uma opinião minha, porém, eu digo a você, chapa dos sonhos, pra mim, 2026. Sei que não vai sair candidato. Já tive informação de São Paulo, não vai sair. Quer ser o governador de São Paulo,
Tipo, vai ser o cara que vai dizer assim, divisor de água. Com Tarcísio e Tarcísio. Tarcísio não vai ser candidato porque ele quer ser... Vai completar 8 anos de mandato e dizer assim, São Paulo com Tarcísio virou uma página. Virou um livro, não uma página. Você fechou o livro e abriu um novo livro de São Paulo. Tarcísio quer entregar São Paulo daqui a 8 anos, né, mais 6 anos. Totalmente mudada de assim. Dá pra ser assim. E talvez ele venha para presidente. Mas chapa dos sonhos. Caiado e Tarcísio. Minha chapa dos sonhos é Caiado e Tarcísio. Eu tenho uma grande admiração pro Tarcísio. Caiado tem uma grande admiração pro seu modelo de administração da segurança pública. Agora, tiveram fatores aí, né? Não fique inelegível. Que eu não fique inelegível. Perdi um pouco da admiração que eu tinha pelo mesmo. Conversei com em relação às críticas dois grandes advogados direita. eleitorais e me disseram, Caiado não fica inelegível. O que acusam ele para deixar ele inelegível não fica. Eu acho que a candidatura dentro do possível nome de sucessão de Bolsonaro aí... Meu projeto ABC é Jair Bolsonaro, né? Eu ainda acredito na sua... da reversão da inelegibilidade do mesmo, dado do advento dessa questão do governo Trump, eu acredito que ele vai apertar sim. O juiz da OEA já teve aqui, a gente já está vendo isso repercutir de maneira positiva dentro da comunidade internacional. Você apoiaria assim no cenário que está hoje? Olha, hoje, né, fora Bolsonaro, dentro das pesquisas, né, se a gente analisar dentro da direita, só temos a Michelle Bolsonaro e o Tarcísio, e tem o Eduardo, né, que aparece também, né, não, o Eduardo Bolsonaro. Mas... Não. Gente, o nome Bolsonaro tem peso. Siqueira, tem. Não. Eu mando lá para ele lá ficar fritando hambúrguer nos Estados Unidos. Não. Na minha opinião, ele seria um grande senador também, né? Por São Paulo, é um grande nome também para concorrer ao Senado, né? Para concorrer ao Senado, mas acredito que o nome tem que ser alguém da família Bolsonaro. Até por conta do legado, né? Pra gente manter. Eu ainda vou continuar pro... Tarcísio é um grande nome, não nego isso. Pra mim, era o prefeito, era Tarcísio e Caiado, porque são os dois... Você vai ter suas ressalvas, mas é um cara que bate de frente com o PT de agora, tem uma história contra o PT. Não, Caiado tem uma história contra o PT. Agora, PT de muito tempo, as últimas posturas de Caiado, em momentos cruciais, me decepcionaram. Mas por exemplo, ele tem que da pandemia, que Caiado aderiu, fica em casa, aderiu o politicamente correto. Eu vou dizer uma coisa a você. Se juntou com aquele conluio que a esquerda montou, dos governadores contra Bolsonaro o presidente. Tinha a reeleição mais fácil da vida dele. Da vida dele não, de todos os presidentes. Vou lhe dizer porque meu ponto de vista. Ele empombou com a vacina. Era só lhe dizer, você quer tomar vacina? Eu tenho vacina, eu tenho cloroquina, eu tenho, sei lá, difusor de água. O que é que você quer fazer? Tome aqui, ó, você tem tudo. O cidadão que vai escolher. Acabou. Você dava a opção do cidadão. Mas Siqueira, foi basicamente o que ele fez. Agora, o que foi noticiado, o Brasil foi o primeiro país a comprar vacinas, pô. Sim, mas peraí. Um dos primeiros países a oferecer. Quando ele falou lá atrás em comprar vacinas, né? Muito antes de estourar, quando houve os resquícios de que chegaria aqui no Brasil, tem matérias aí. Acusaram ele de ser o quê? Tá procurando palhaçada. É enxame. A primeira Dória fez aquela palhaçada, que o nome disso é palhaçada, né? Usou ele que até contestações de que se aquela vacina é verdadeira, né? Ele chorando lá, usou aquela pessoa pra Você sabe de que o Bolsonaro errou? Pra vacinar. Você sabe o que eu faria se fosse o Bolsonaro? Agora. Você sabe o que eu faria ali se fosse o Bolsonaro? Agora, o que foi criado? Um grande conluio, a verdade é essa, que usaram como palanque político no momento que o governo estava em fragilidade, né? Das traições pessoas que... Dória não pegou o Butantan pra fazer a vacina? Sim. Se eu fosse o Bolsonaro, sabe o que eu fazia? Boa ideia, Dória. A partir de agora, o que o Butantan precisar, pode contar com o governo federal, que a partir de agora eu tô à frente. Acabava com o Dória, eu tenho toda certeza que seria da vontade dele e ajudar. Só que o próprio governador Dória, ele estava querendo fazer aquilo de um palanque político. Mas pra quem é maior, eleição, o presidente ou o mas a gente, dentro de um contexto onde praticamente todo o judiciário estava contra, a esquerda querendo ou não, se fortaleceu muito no Congresso, dadas as traições que tiveram no governo. E fizeram um conluio de governadores. Irmão, foi a primeira vez na história que a gente teve uma rebelião de governadores com o presidente da República. O Dória anunciou o Butantan. O consórcio Nordeste, por exemplo. Eu sei, mas quando o Dória anunciou aquilo ali é tentativa de secessão, que é proibido, vedado pela Constituição. Observe, quando o Dória anunciou que seria o Butantan é uma instituição que não pertence ao governo federal, ao governo estadual. É uma instituição privada, se não me engano, né? Alguma coisa assim. O Bolsonaro dizia,
A partir de agora, meu irmão, façam a vacina e procurem a mim. Eu vou ajudar vocês com tudo. Mas, olha, ô Siqueira, aí a pergunta. O Dória teve a iniciativa de fazer a vacina. Qual foi o momento que ele procurou o governo federal? Mas eu não digo ele mesmo criou um caminho direto com a China. Ele mesmo fez. Mas, irmão... A gente viu com diversos... Mas ele criou um canal direto. Ele fez questão de dizer isso. Que a gente não precisa do governo federal negacionista. Mas ponto. Entenda. Ele já tinha adotado ali uma postura, né? Tá claro, ele não queria resolver problema de pandemia você como político. O que ele queria, ele não queria resolver problema vamos lá. nenhum. Ele queria usar, como ele fez, usou a situação para fazer palanque político. Porque ele enxergar o Dória vivia isso. Quem é maior? Na loucura da cabeça dele. Você, quem mas a gente sabe que não funciona assim. Mas peraí. Siqueira, quando se trata de lógica dentro do que viveu o governo Bolsonaro, descarte a lógica. Mas porque pela primeira vez, né? Vamos lá, se a gente for levar assim ao pé da letra... Você sabe que depois o Bolsonaro foi tentar fazer vacina, né? Mas vamos lá, se a gente for levar assim ao pé da letra, vamos analisar, né? Quem é maior para quem era maior para tomar a decisão de nomear um diretor da Polícia Federal? Vamos lá, quem era? O presidente da República. O STF, numa canetada, derrubou a ramagem, né, da nomeação. Não existia lógica. Mas nesse caso ele tinha poder pra isso. Não existia lógica jurídica dentro do governo Bolsonaro. Nesse caso ele dizia: o dinheiro tá aqui, pode mexer, só não fazer. Ficou claro a todo momento que havia uma perseguição política. Inclusive o judiciário foi instrumento disso. A gente viu, o judiciário ele é totalmente. Infelizmente estava legislando o ativismo judicial no Brasil. A gente vive dois poderes, né? Pois é. Tem dois poderes do Brasil, né? O que a gente elege e o que são eleitos. Analise o quanto de decisões o judiciário brasileiro interferiu no governo Bolsonaro, principalmente no período da pandemia. E olha no governo Lula, absurdamente desigual, desproporcional. Eu não nego isso. O que eu digo é o seguinte, ali, pra mim, e aí você há de convir comigo, que Bolsonaro passou muito tempo mal assessorado por um monte de gente que queria mandar mais do que ele às vezes. E essas pessoas prejudicaram muito o governo. Porque ficavam na cabeça dele o tempo todo falando besteira. Não, tiveram escolha. Olha, dele, como todo mundo erra, né? O presidente também é um ser humano. Sim. O presidente Bolsonaro é um ser humano. Ele não é perfeito. Né? E nós nos decepcionamos. Às vezes a gente dá... Quantas pessoas a gente já não deu confiança e traiu essa confiança, né? Quantas escolhas equivocadas nós fizemos, né? Que eu tenho certeza que o presidente já reconheceu em alguns momentos. Ele mesmo fala que se soubesse... Em algumas escolhas que ele já tinha... antes... Não, eu falo de nomes que ele botou. Sim. Por exemplo, eu tenho certeza que o Mandetta, né? Quando ele colocou lá, ele acreditava inicialmente, ele não nomearia ministro por acaso, e no decorrer do processo não faria o que ele fez, né? O protocolo Mandetta, o que é que o Mandetta dizia? Que depois saiu batendo no presidente, o Mandetta dizia o quê? Salvar para emergência, se você tiver o quê? Com falta de ar. E atribuíram essa fala ao presidente Bolsonaro, e depois está Mandetta saindo do governo, chamando o presidente de negacionista. Olha só, que hipocrisia. Então, infelizmente, né, o governo Bolsonaro, ele sofreu um extremo, acho que foi o maior boicote a um governo na história. Né? Sabotagem, boicote. Foi o presidente mais perseguido. Por quê? Porque nesse país, infelizmente, quem está disposto a fazer as coisas corretas está eu vou botar você agora assinando uma sentença, né, de morte política e até mesmo de sua própria vida, como tentaram tirá-la aí antes mesmo do próprio ser presidente como candidato, né? Vou botar você no ringue, vai encerrar nosso bate-papo. Me diga uma coisa que você acha que Bolsonaro errou no comando da presidência. Olha, que o presidente errou. Não, que ele errou e eu concordo que ele errou. Que o presidente errou. Olha só, eu não avalio como erro, o que eu vou comentar aqui, sim, não avalio como erro de ineficiência. Uma decisão que faria diferente. Um erro de, vamos dizer assim, de incapacidade gerencial, administrativa, política. Até porque gerenciar um país não é fácil. De que o presidente não é traidor, nada disso. Eu acho que o presidente confiou demais em pessoas erradas, né? Não, digo ação, por exemplo, digo ação, não confio. Não, de nomeação de certas ação, de nomeação de certos nomes, né? Por exemplo, o Mandetta, como ele próprio se arrependeu depois, né? Alguns generais que ele mesmo deu uma caneta. Por exemplo, vamos lá. Lula faz algumas ações que são ridículas, né? Tipo leis que são ridículas. Sim. Alguma ação que o governo fez que diz assim, pô, isso aqui ele realmente vacilou. Ele poderia ter feito de uma maneira diferente. Não digo nomeações. Nomeações são coisas mais pessoais. Olha assim, a ação, né? Eu não consigo enxergar do ponto de vista
Eu vou lhe dar administrativo... Vou lhe dar uma. Quando teve auxílio mesmo, ele queria dar R$300. Ele foi forçado através do Congresso a dar os 600. Não foi bem isso, né? Não foi bem isso. A preocupação era com o teto, né, de gastos. Para manter um equilíbrio. Manter um equilíbrio. Por causa do manter um equilíbrio. momento. Inclusive, o próprio presidente mandou para o Congresso, né, a solicitação para alterar ali essa legislação, porque estávamos em tempos de guerra, vamos dizer assim, do orçamento, né? Para que tivesse, inclusive, o próprio, hoje presidente do PL, o ministro João Roma, foi um dos precursores dessa proposta, né? Com aval do presidente, que chegaram até receber famílias, mãe solteira, né? Salvo não me engano, recebia o dobro, né? 1.200, né? Que hoje Lula cortou. A Bahia é o estado que teve o maior corte de benefícios no país. E se levar em consideração essa questão que você pontuou, Siqueira, foram ali os contextos, os lapsos temporais do contexto. Inicialmente a ideia era 200, né? Mas foi amadurecendo e chegou-se aos 600. O que foi aplicado foi R$600, não foi 200, né? Mas eu acho assim, inicialmente, exemplo, ele alegava que não teria a preocupação era com o teto de gasto, mas com aí a questão econômica que poderia... Mas aí porque qual era a preocupação? Vamos lá, a gente tem pensa parecido do ponto de vista liberal econômico, né? Você sabe que o teto de gastos veio dentro de um entendimento que virou ali o modelo econômico brasileiro que salvou os rumos da economia brasileira. Querendo ou não, tenho todas as críticas a ele. Muito melhor do que né? tá hoje, né? Que foi o quê? O teto mesmo fiscal. O teto fiscal é a medida advinda do tripé macroeconômico, né? Que você tem ali a meta fiscal, meta inflacionária e o câmbio flutuante, né? Então, quando você tem uma meta fiscal, né? Qual foi o recado que mandou? Esses três fatores conjuntamente estabilizou a economia do país. O que quer dizer a meta fiscal? Você não pode ultrapassar o que você arrecada, né? Gastar mais do que arrecada, senão você vai ter o quê? Um déficit. E aí o que vai acontecer? Você tem que fazer corte, que é o que está acontecendo no governo Lula, para manter ali as contas em dia. Cortando e gastando mais ainda, né? Cortando e gastando. Educação, né? Saúde, bilhões aí, cara. Corte de tudo que isso não é corte pra mim. Isso pra mim não é corte. Corte pra mim é quando você demite. Quando você deixa de investir. Tipo, ele não tá deixando de investir. Porque ele deixou de investir. Ele tirou bilhões da educação. Mas, pra mim, eu não tenho aqui na mesa. Pra mim, o corte, sabe pra mim? É pegar a TV estatal, que o próprio Bolsonaro ia privatizar e não privatizou. Corte de comissionados, né? Comissionado, corte de ministérios. Exatamente. Corte pra mim é isso, entendeu? Não é você concordo tirar da onde você dos programas sociais que ele quis manter. Porque aquela verba já é provisionada. Exatamente. Mas até porque o Brasil arrecada, vem batendo recorde de arrecadação, só fez crescer. E pra onde é que tá indo? Onde é que está sendo socializando? Só para a Janja, né? É a grande... Então, a preocupação do teto fiscal era essa, de você já estava em um período de pandemia onde você fez ali muita renúncia fiscal. Sim. O governo teve piedade, o que o governo Lula não está fazendo, diferentemente do que o governo Lula faz, né? Renúncia fiscal, foram muita renúncia fiscal, né? Foram muitas... abriu mão de muitas arrecadações e o governo, para manter as contas em dias, iria sofrer. Ainda mais levando em consideração se você estoura o orçamento, né? Se você estoura o orçamento, você é sambar para fechar as contas. Assim, a gente sabe que era um momento de... Então houve essa preocupação inicialmente. A necessidade de fazer houve essa preocupação para que o Congresso permitisse esse estouro, que chamam de estouro, né? Ultrapassar do teto da arrecadação por um momento específico, né? Crucial. E posteriormente aquilo foi corrigido, né? Eu acho que um dos vacilos foi aquilo ali. Vieram outras coisas que foram coisas bestas, tipo reduzir ICMS pra jet ski, essas coisas que foram coisas desnecessárias pra mim, que não atinge a população no todo. Beneficiou muito pouca gente, aquele negócio que ele botou. O IMS do que ele baixou o imposto pra games, né? Não, games não. Games eu sou totalmente a favor. não, independente, porque games você gera muito emprego. Sim. E ele reduziu pra, acho que foi pra jet ski, não foi? Ele reduziu o imposto. Sim. Acho que era coisas desnecessárias, sabe? Tipo, não tinha, porque beneficiou uma camada que é muito, muito bem favorecida.
Rapaz, eu vou e volto, eu discordo porque, Siqueira, é lazer, pô, não é de tratar mesmo favorecido. A população não tem jet ski, pô. Mas a gente sabe que política é isso, é de acordo com as... Você sabe que eu digo a você? Eu digo a você o seguinte, o cara que compra uma Ferrari... Nasce do fruto também de persistência e de organização de uma parcela política, né? Eu acho assim... Com certeza alguém levou esse pleito e era uma coisa que estava ao seu alcance que ele fez com a canetada, assim, né? Observe, o nosso problema no Brasil é que o pobre paga mais imposto que o rico. Isso é verdade, não existe justiça fiscal no Brasil. Então, assim, eu compro um carro de 90 mil reais, pago percentualmente o mesmo imposto do carro que compra um carro de 500 mil. Exatamente. Ah, mas eu vou pagando, sei lá, 90 mil e seu carro custa 90, mas seu carro custa R$1 milhão. É percentual. Então, pra mim, eu sou a favor de que pessoas que tenham bens até tal valores tenham uma redução daquilo ali. A gente vê o ICMS como é que tá hoje em dia, né? Na Bahia, exatamente, mais alto do Brasil, e o governo já disse que não vai mexer no ICMS, o Jerônimo, para baixar a cesta básica dos alimentos. Então, assim, eu acho que ele pegou em coisas pequenas que hoje em dia o governo que está aí sabe muito bem aproveitar, essa militância que está aí sabe muito bem aproveitar aí. Acho que ele foi muito mal assessorado em algumas decisões que poderiam ter não sido tomadas ou até tomadas de uma maneira diferente. E ele mesmo disse que se arrepende de muita coisa. Eu espero que realmente isso que ele passou tenha servido de lição, né? Que ele, se puder voltar futuramente à vida política, que eu acredito que Bolsonaro não volte, porque eles não vão liberar ele para a próxima eleição. Vão travar ele de qualquer jeito ali para ele não ser. Digo a você, minha percepção é que o PT tá doido que ele volte. Pra mim, o Lula e o petismo, eu faço parte de grupo aqui, irmão, que os caras passam o dia todo falando de Bolsonaro. E 90% petista. Mas é o dia todo, parece relacionamento abusivo. Rapaz, você fala mais de Bolsonaro do que da sua mulher, bicho. Na moral, os caras é o dia todo falando de Bolsonaro. Você vai abrir o grupo aqui de Bolsonaro. Amor enrustido o dia todo aqui, Bolsonaro. Um amor incubado. Aí eu digo, não. Eu digo, vocês querem que Bolsonaro volte, porque a única maneira de Lula ganhar a eleição é que se Bolsonaro voltar. Porque se entrar, no meu ponto de vista, de muita gente, uma pessoa de mais de centro, destrói Lula. E a intenção dele é que volte alguém bolsonarista, a imagem de Bolsonaro, para que continue esse tensionamento de corda. Eu não votaria em Bolsonaro. Ponto. Segundo turno, bicho, eu teria que pensar muito. Ponto. É um posicionamento meu. Não votaria. Lula, nunca votei, nem nunca votarei no Lula. Mas o cara de centro eu pensaria muito sério em votar, dependendo do nome. Não Zema, não gosto de Zema. Acho o Zema um Alckmin da vida, um chuchu da vida. Por mais que tenham falado lá de Minas Gerais, não gosto da eleição de Zema. Mas votaria de olho fechado num Tarcísio, num Caiado. Não vejo outro nome aí daqui que eu posso ser. Michele, apesar de não ter uma cara de gestão, mas eu acho que Michele é uma mulher muito séria. Eu acho que Michele, ela se portou realmente como uma primeira dama. Uma mulher realmente que você olha assim, essa mulher passa o respeito. Tomou protagonismo, também tomou muito protagonismo político, né? Ao contrário do que a gente vê hoje, né? Sim, A gente vê uma blogueira dizendo que é primeira dama. Né? E uma blogueira e só prejudica o governo, né? Uma blogueira, não. Pra mim, enquanto ela estiver falando mesmo, tá bom pra mim. A verdade é essa, porque eu sou bom pra gente. Diego, quero encerrar aqui, agradecer você a sua presença. Espero que você venha mais vezes. Pelo convite. Que é isso, eu espero que você venha mais vezes. E vou deixar aqui o convite de novo aí para qualquer deputado aí da oposição que queira debater os assuntos, algum tipo de assunto, pode tentar previamente, escolher os assuntos aí de comum acordo entre o Diego, o Robin Nilson e quem foi outro? Robson, né? Almeida, Lídice da Mata. Lá tem Olívia, tem Hilton. Não falta gente para debater, né? Não falta. Esse cara tem a maior bancada da Assembleia, então, né? Vamos ver se vocês aceitam o convite para o debate. Um debate respeitoso, salutar. Vocês apontarem aí o que vocês podem sem dizer. Empurrão, né? Que me agrediram lá. Não, se for dessas a gente bota... eu fui parar pro conselho de ética, né? Bota você no lado... Eu fui agredido e eu fui pro conselho de ética. Bota você de um lado, a pessoa do outro. Se quiser, a gente grava no outro estúdio aqui. Você fica em um estúdio, fica no outro. Pra evitar isso aqui, te dá um jeito. Mas acho que o debate, ele faz parte da democracia. Com certeza. E o debate não tem nenhum ganhador nem perdedor. Tem discussão de ideias e da discussão de ideias a gente vai ver aí que tem um pouco mais de atribuição, de informações que possam passar para as pessoas que assistam. Diego, muito obrigado. Vou deixar suas considerações finais. Obrigado, Siqueira. Obrigado a oportunidade de estar aqui, né? Esses momentos são momentos ímpares que nós temos a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Né? Nosso dia a dia é muito corrido. Nem tudo... Hoje a gente tem um advento das redes sociais, mas nem tudo a gente consegue passar, né, de maneira assim pontuada com o tempo que a gente tem aqui em um podcast, ainda mais um podcast como esse, né? Absolutamente democrático, aberto
né, em que a gente pode exprimir nossas opiniões, que não tem rabo preso com ninguém. Literalmente lá. Isso. E dizer, né, a todos que esperam do nosso trabalho, né, que vocês têm um deputado que ama essa Bahia, que foi eleito em cima de uma plataforma que ela é inegociável, né? A perseguição aos valores, Deus, pátria, família, liberdade, liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de ir e vir, né? O direito de propriedade, o direito à vida, essas bandeiras são inegociáveis, né? Nós, a fé cristã, nós temos essas bandeiras como norteadoras do nosso mandato. E não acredite em tudo que vocês ouvem, gente. Não acreditem, né? Você vê, são acusações tanto da esquerda e da falsa direita que está de mãos dadas com essa esquerda, né? Muitas coisas vocês vão saber futuramente. E a todo momento tenta denegrir o nosso trabalho. Porque só dá pedrada em árvore que dá fruto. Quando a gente cresce, a gente vira vitrine. Nosso trabalho tem crescido muito. Nós estamos nos 4 cantos da Bahia, levando a mensagem, abrindo mentes, né, tirando escamas dos olhos acerca da verdade, né, como diz a Bíblia, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Iremos até o último dia que Deus permitir aqui na Terra, nessa nossa missão, independente de quem sejam os nossos inimigos, porque maior é o que nos chamou. Obrigado, Siqueira. Obrigado a você. E obrigado eu pergunto a todos. aqui a você aqui, pré-candidato à reeleição? Pré-candidato à reeleição, né? Estadual, já mesmo, estadual. Tenho muito ainda a fazer naquela Assembleia, né? Federal, estamos bem servidos aí com o nosso deputado federal, Capitão Alden, né? Que está nos orgulhando lá na bancada federal. Se Deus quiser, 26, eu acredito, nada para Deus é impossível. Semineto João Roma, para governador. Rapaz, hoje João Roma, né? João Roma é nosso virtual candidato do PL, né? Entre um e outro, escolheria o João Roma, logicamente, né? Mas eu espero que haja uma união de oposições, sendo aqui bem sincero. Também. Né? Eu espero que haja essa união. A divisão de oposição só foi prejudicar a Bahia. Porque nós temos muitas críticas e divergências ao Assemineto, à União Brasil, à linha política da União Brasil, mas é aquela história, nós temos um inimigo em comum aqui no nosso estado, que é o PT, que está desgraçando o nosso estado há 20 anos. Né? O voto isolado de um e de outro não tira. É matemática, a política é matemática. A gente passou pura. por isso passou por isso agora, né? Há 4 anos atrás. 2 anos, no caso. Há 2 anos, né? 3 anos atrás agora, né? 3 anos. Né? E vai chegar um momento que isso vai ter de acontecer, né? Já tá acontecendo, já voltaram a se falar, né? Exatamente, né? Isso é um bom caminho. Apoiamos o Bruno Reis agora na eleição de prefeito em Salvador por ter esse entendimento, né? Que divididos, só quem teria a ganhar era a esquerda, e eles vão vir mais fortes do que nunca agora, né? Eles vão vir com uma chapa que tem 3 ex-governadores, né? Eu digo mais forte de monopolizar espaços políticos, né? Que a gente sabe o peso que a máquina do Estado tem. Né? E federal também, né? E federal. Então é um momento mais do que nunca de pensar nessa união, né? Os pontos que nos afastam, a gente tentar aí não deixar de lado mais para uma segunda discussão, mas prioritariamente ver o que nos aproxima e marchar em cima disso. Que eu acredito que todo mundo quer uma Bahia com mais segurança, né? Uma Bahia com mais liberdade econômica, que seja um ambiente atrativo para empresários, né? Para iniciativa privada, para que gere emprego, gere renda. Uma Bahia que também, para que isso aconteça, tem uma carga tributária menor do que a gente tem a diminuição dessa carga, né? Que sacrifica a todos os baianos, todo cidadão de bem. Eu acho que esses pontos, dentro desse catatal aí de figuras, né, eu acho que todo mundo concorda com isso. Então a gente tem que começar por aí. Acredito que... E claro, não deixando em segundo plano discussões importantes. Né? Sim. Não ao aborto. A pauta pró-vida não abrimos mão, não abdicamos. Né? A questão do respeito a instituições sagradas como a igreja tem uma maior participação na construção dos planos de governo, né? A gente sabe da importância que a igreja faz um papel que o próprio Estado não consegue fazer, principalmente para a segurança pública e diversas outros pontos aí, mas vamos percorrer em cima dos nossos princípios, né? Que o resto Deus faz. Diego, obrigadão a você. Obrigado, meu amigo. Meu público, muito obrigado a você. O podcast hoje rendeu. Graças a Deus o papo foi bom. E vamos ter mais outros papos aí, se Deus quiser. Um abraço a todos, muito obrigado. Qual foi aí? Valeu, galera.